não pode ficar em casa, não pode ficar tomando xarope, não pode tomar remédio caseiro. Tem que buscar o xarope? O xarope é outra coisa que as pessoas compram na farmácia. Qual é o malefício que tem a pessoa chegar na farmácia e comprar qualquer xarope quando está com tosse? Com xarope eu não sou tão rígido quanto com o remedinho do nariz. Quando o nariz nem antibiótico. Até porque os vendidos hoje em dia, eles, se tiver alguma droga que é proibida, não é vendido, né? Só com medicação, só com receituário. O que tem que ter cuidado com o xarope é assim, o xarope ele contém muito açúcar. Então pessoas com diabetes, com problemas metabólicos, não pode fazer uso, né? Normalmente as tosses agudas, elas duram no máximo 5 dias, 7 dias. Então, se você tomar xarope ou não tomar o xarope, ela vai ceder, né? Porque as doenças são autolimitadas, né? Então, se a pessoa tomou um xaropinho ali caseiro ou comprou na farmácia algo indicado pelo vizinho, que não tenha contraindicação, não há problema. O único problema da tosse aguda de tomar o xarope é se a tosse tem catarro ou ela é produtiva. Que aí você pode tomar um xarope que contém antitussígeno e aí, ao invés de expectorar, você vai reter a secreção e se essa pessoa tiver uma infecção respiratória, ela vai estar agravando o quadro, podendo até desenvolver uma pneumonia, casos mais graves, né? Evoluir para outras doenças. A gente tem muito paciente que vem com sinusite e a queixa é tosse. E aí também entra com, eu estou tossindo, entra com xarope, tá com xarope há 7, 10 dias, não melhora, e aí vem pra gente, eu estou com tosse. Realmente, notei meu nariz um pouquinho mais trancado, mas acaba não tendo tanto aquela secreção, aquela fungação e secreção purulenta no nariz. E aí a gente acaba examinando, fazendo uma anamnese, ausculta pulmonar e todo exame otorrinolaringológico e acaba descobrindo uma sinusite. Que também é uma coisa que a gente tem que pensar quando o paciente tem essas tosses um pouquinho mais prolongadas ou até mesmo tosses de menos tempo, né? Quanto % desse pessoal que chega com queixa de tosse, que eu acho que é uma coisa que deve chegar muito frequentemente nos 2 consultórios de vocês, né? Tanto para o otorrino quanto para o pneumo, é relacionado à neoplasia ou a câncer? Olha... É uma incidência grande ou a maior incidência de paciente que procura por tosse? Para o otorrino, como tosse e neoplasia não é tão comum. Agora, eu acho que para o câncer de pulmão é uma coisa bem mais frequente. Há 2 semanas atrás eu atendi um senhor na faixa dos 60 anos de idade, que ele vinha com uma tosse há 6 meses. Já tinha consultado clínico, vários médicos, tinha investigado e não havia se detectado nada. Ele estava tomando xarope, tomando antibiótico, tomando uma série de medicamentos, né? Mas a tosse dele chamava atenção porque eventualmente ele tinha algum escarro com raias de sangue. E quando eu falo raias é um risquinho, não é um sangue vivo e uma quantidade grande. Às vezes é um leve risco, né? Tem que estar atento para isso, né? Por exemplo, eu no consultório examino o escarro. Eu peço para o paciente escarrar, pego uma folha de papel branco. O senhor pode escarrar aqui para mim? Né? As mulheres é mais difícil, dificilmente eu consigo que alguma escarre, né? Mas está descrito que é assim, né? Que as mulheres não acabam não sabendo. Mas quando eu consigo a amostra, eu olho, né? Vejo, e pelas características do escarro, você pode ter ideia de várias doenças respiratórias. O câncer de pulmão é uma delas. Esse paciente, investiguei um pouquinho mais a fundo, ele realmente tinha um câncer inicial no brônquio. Era muito pequenininho, que não aparecia no raio-x, e aí ele provavelmente, se não seguisse investigando essa tosse, ele ia aparecer dali talvez 3, 4 meses, já com um câncer praticamente maior e às vezes não tem mais chance de cura, né? Porque o câncer de pulmão, a chance de cura é exatamente quando você detecta ele nos estágios iniciais. Que interessante. Nós vamos de novo fazer um breve... A gente vai repetir também. E hoje nós estamos falando bastante sobre nossas vias respiratórias com o Dr. Carlos Villanova, com a doutora Roberta. E, Roberta, a gente escuta muito, eu quero saber se é mito ou verdade, que quando a gente muda de temperatura, por exemplo, agora, principalmente no verão, né, a gente está na rua, no maior calor, a gente entra no banco, por exemplo, né, ou no shopping, aquele ar-condicionado super gelado. Então, as pessoas falam que o melhor seria a gente estar com a boca mais fechada e esperar que o nariz, que tem bastante filtro, já que o Dr. Carlos falou que o nariz filtra bastante para o nosso pulmão, a gente manter para o nosso nariz aquecer o ar e mesmo quando a gente está perto de uma pessoa gripada, manter mais a boca fechada, deixar o nariz. É mito ou é verdade? Não, é verdade. O certo é a boca ficar fechada. A boca só abre para a gente
falar, para respirar, o nariz tem que estar bem funcionante. Então, desde a questão da obstrução nasal, que a gente pode depois comentar um pouquinho. Mas em relação a essa coisa do frio, do entrar no ar-condicionado e sair, isso, na verdade, é uma manifestação característica do nariz. Então, a gente tem que se adaptar à temperatura. Então, num ar frio, a gente faz uma vasodilatação para diminuir a passagem do ar, para ele circular mais no nariz e ficar mais aquecido e acabar entrando para o pulmão um pouco mais quente. Isso faz com que a gente tenha a redução das hiperreatividades pulmonares que muitas vezes podem acontecer. Então é aquela coisa que tu respira um ar gelado, gela a garganta, daqui a pouco tu sente um gelo no pulmão. Então é aquela coisa meio que vai direto e dá uma sensação desconfortável. Então é uma proteção. O nariz se adapta a isso. Isso, na verdade, é uma reação vasomotora que a gente acaba fazendo como uma proteção, como uma coisa correta. Isso é certo acontecer. Claro que em excesso acaba trazendo prejuízo e desconforto para o paciente. Mas, de maneira geral, um pouco isso é fisiológico. É do corpo resolver se adaptar a essas coisas. Antigamente a gente não tinha ar-condicionado, né? Então, quando o corpo começou a ser, enfim, desenvolvido, a gente não tinha tanta mudança de temperatura. Então, na verdade, a gente tinha uma homeostase, a coisa ficava igual, sempre parecida. Agora, com essas mudanças, a gente acaba tendo que se adaptar e fazendo essas coisas que a gente chama de vasomotora. E isso é uma coisa muito importante, porque tem muito paciente que chega dizendo, eu tenho rinite alérgica. Então, eu entro no ar-condicionado e eu saio. A gente tem que diferenciar o que é rinite alérgica e o que é rinite de outras causas. Então, a gente tem rinites virais, rinites irritativas, rinites causadas por coisas ocupacionais e as rinites vasomotoras, rinites pelo exercício, rinite hormonal. Então, assim, a gente tem uma série de rinites, a alérgica é específica, imunomodulada, ela é criada por uma reação de eosinófilos que a gente cria. Então, a gente tem que sempre diferenciar um pouco essa coisa também da rinite. E essa da temperatura é uma rinite geralmente vasomotora. Tu estava falando em obstrução nasal, né? Quais são as causas mais comuns? Porque também na clínica de cirurgião plástico chega muito paciente vamos dizer assim, com a desculpa de quero operar o nariz, que não tem nada a ver com a parte funcional. Eu acho que o importante de cada especialidade é a gente atuar na especialidade. O cirurgião plástico não tem treinamento para atuar na área funcional, a não ser aqueles que fizeram. Eu estava operando fim de semana em Floripa e tinha um colega que era cirurgião plástico e tinha feito otorrino antes. Mas isso é uma exceção. Via de regra, o cirurgião plástico ele vai cuidar da parte estética. Né? Então, essa queixa de obstrução é uma queixa para poder justificar que ele quer operar o nariz. Sem dúvida, a gente sempre pega paciente com meu nariz está trancado, mas eu quero aproveitar e tirar um pouquinho dessa gibinha que tem aqui, eu dar uma afinadinha na minha ponta. Isso na verdade, não é aproveitar, o motivo principal é esse. Exatamente. Né? Quais são as causas mais comuns de obstrução nasal? Bom, geralmente desvio de septo, então um paciente que tem o septo, que é essa estrutura bem no meio do nariz, que a gente tem, é uma estrutura reta geralmente, e ela pode ter algum tipo de desvio, os cornetos aumentados, e aí vem as causas da rinite, que pode ser alérgica ou não alérgica, eventualmente alguma polipose nasal, que a gente tem que fazer uma investigação um pouco maior, sempre excluir, claro, tumores, que não é o mais comum, mas a gente sempre tem que lembrar, e o paciente precisa fazer exatamente a consulta no otorrino para a gente fazer essa investigação. Na parte infantil, as adenoides hipertróficas, então o tecido adenoidiano aumentado, fazendo aquelas crianças ficarem com respiração oral, boca aberta, fazendo uma alteração estrutural de face e tendo exatamente uma respiração oral, roncos noturnos, apneias. E aí, eventualmente, são pacientes que às vezes vão para o dentista ou vêm para o otorrino. Os respiradores bucais, como os respiradores bucais, exatamente. E que acabam precisando desse sinergismo, na verdade, do dentista, porque chega querendo colocar aparelho, melhorar a porção dentária, relação maxila, mandíbula, eventualmente uma retroagnatia ou uma microagnatia, às vezes. E a gente tem que fazer cirurgia de avanço, de distração, quando na verdade eles precisam muitas vezes, antes de tudo, ver a causa desse problema, que é realmente a questão da obstrução nasal. E aí a gente acaba fazendo esse link também, não só com o pneumo, mas com o dentista, para ver que as especialidades sempre estão interligadas, né? O corpo é uma maquininha só, né? Exatamente. Então a gente acaba precisando muito do auxílio, assim. Dessas causas que tu falaste, a grande maioria delas é cirúrgica.
A não ser, assim, alguns as casos rinites, de rinites. as rinites, que são uma das maiores causas, é um tratamento clínico. E alguns casos, quando a rinite acaba tendo uma obstrução nasal muito importante, em que a gente faz um tratamento intenso, prolongado e adequado, e os pacientes não têm uma melhora, naqueles casos mais crônicos, de uma rinite mais persistente, que a causa principal é a obstrução nasal, algumas vezes a gente acaba indicando o procedimento cirúrgico, que é uma redução dos cornetos, que é um tipo de cirurgia que a gente faz. A maioria dos pacientes tem desvio de septo, mas não é a maioria que precisa operar. Os pacientes com desvio de septo são cirúrgicos quando a gente tem uma causa realmente de obstrução nasal importante. E essa obstrução pode ser causada pelas duas coisas, pelo desvio e pela hipertrofia de corneto. Isso, na verdade, tem que ser bem avaliado pelo médico, pelo otorrino, para a gente fazer realmente a indicação da cirurgia ou do tratamento clínico específico. Mas é importante, tem que avaliar. O desvio é outra queixa comum, né? O paciente vem para operar o nariz e me disseram que eu tenho um desvio, então, já que eu tenho um desvio, que eu tenho dificuldade, o quanto a gente consegue melhorar essa dificuldade respiratória quando ela é causada pelo desvio de septo? Se é um desvio obstrutivo, bastante. Aqueles desvios, por exemplo, caudais, que são desvios anteriores, ou desvios obstrutivos, desvios da região desde a cartilagem. No nariz, a gente tem uma estrutura que tem cartilagem e osso. Então, qualquer uma dessas estruturas pode ter um desvio. Eu sempre brinco com os pacientes que é como se tivesse uma pedra no meio do caminho, né? Então, a gente tem uma pedra no meio do caminho e depende do tamanho dessa pedra, e depende do tamanho do desvio. Alguns desvios pequenos são insignificantes, na verdade a gente não tem que se preocupar tanto, mas tem desvios que sim, a gente precisa fazer algum tipo de procedimento e controle. Então, alguns desvios anatômicos nessas regiões mais importantes da fossa nasal, que causam mais sintomas e estão associados, por exemplo, aos cornetos aumentados ou não, a gente realmente tem que agir. Evolui para o tratamento cirúrgico. E muitos desses desvios a gente acaba também, enfim, chamando ou fazendo uma parte de cirurgia plástica, porque são pacientes que têm, às vezes, o nariz torto. E o nariz está todo torto, que a gente chama de uma laterorrínia, porque está toda a estrutura do nariz alterada. Então, a gente tem uma desinserção de espinha da pré-maxila. Então, a gente acaba tendo que fazer uma cirurgia de septo e também uma rinoplastia para fazer uma correção mais adequada para esses pacientes, para realmente desobstruir o nariz. Tu trabalha bastante com refluxo, né? Também. A gente trabalha, na verdade, a gente tem um centro no Mãe de Deus de disfagia. Então, a gente acaba tendo esse contato bastante com o pessoal da gastro, que muitos pacientes fazem, pegando o link de novo da tosse. Então, alguns pacientes, depois da gente fazer uma investigação ampla, a gente acaba indo para um diagnóstico de refluxo. E aí precisa do pneumo, porque muitas vezes eles acabam fazendo umas microaspirações e eventualmente algumas manifestações pulmonares, e do gastro também para fazer realmente o diagnóstico disso. Qual é a grande causa do refluxo? Bom, na verdade, assim, eventualmente a gente tem